E agora, um super privilégio. Nós vamos bater um papo com um dos maiores especialistas em saúde da mulher do nosso país, quiçá do mundo. Estou falando do Dr. Maurício Abrão. E, doutor, eu costumo dizer o seguinte quando eu o encontro, que talvez quem entenda tanto de mulher, só o senhor e o Chico Buarque. Tudo bem? Tudo bem, enorme prazer em estar aqui com vocês. Doutor, o prazer é todo nosso, mas a primeira que eu vou fazer, tem também relação com o prazer, porque tem muitas mulheres que podem ter um desconforto durante a relação sexual, por exemplo, que podem ter dores graves durante a menstruação, dores intensas, que podem ter dificuldade para engravidar, e tudo isso está relacionado, ou pode estar relacionado, a um único problema que o senhor é especialista. Endometriose. Estima-se que 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva possam ser portadoras de endometriose. Isso significa o quê? Mais de 7 milhões de mulheres brasileiras. E é a principal causa de dor e a principal causa de infertilidade feminina. Então isso traz um impacto em termos de saúde pública enorme. E entre os sintomas da doença, a gente tem os 6 Ds, 5 deles relacionados à dor. Dor da menstruação, dor fora da menstruação, dor na relação sexual, que é exatamente isso que você falou, dor para evacuar e dor para urinar na menstruação, e o 6º D é dificuldade para engravidar. Então, visto isso, um dos sintomas que é mais preocupante e é um alvo de atenção muito grande é a chamada dispareunia ou dor na relação sexual, que é quando o pênis encosta no fundo da vagina e afeta muito a qualidade de vida da mulher. E aí, doutor, quais são os tratamentos? Eles são necessariamente cirúrgicos? O que é importante a gente saber é qual que é a proposta do tratamento. E quando a gente fala em tratar a endometriose, a gente está falando em gestão de saúde. E outro conceito muito atual é a questão de um tratamento 360 graus de uma forma integrativa. O que quer dizer isso? Não adianta só a gente dar um remédio ou fazer uma cirurgia. A gente tem que cuidar da mulher. O tratamento clínico passa, eu imagino, até por uma questão de alimentação, suplementação, tratamento hormonal. Estou certo? Tudo. Então, o tratamento clínico, ele começa com a visão do médico sobre qualidade de vida da mulher, sobre atividade física, sobre dieta, sobre suplementos. Tem algumas novidades em relação à associação de probióticos com a doença, que é uma coisa super interessante. E passa, obviamente, pelos hormônios. É óbvio que o hormônio, ele trata mais o sintoma do que a doença em si. Mas, muitas vezes, tratar o sintoma é algo super importante, porque se a gente tem como acompanhar a doença, sem operar e fazendo controle clínico, controle por exames de imagem e tratando a dor, isso é uma coisa que em muitas situações isso pode ser favorável para a paciente. Mas, obviamente, que às vezes há indicação cirúrgica. E tem algumas questões novas hoje. A gente acabou de publicar um artigo, Vinícius, muito legal, numa revista inglesa, que ele mostra o efeito de alguns tratamentos hormonais na dor na relação sexual, que é uma alternativa. Quer dizer, não quer dizer que eu estou diminuindo a doença, mas se eu consigo segurar a dor e aquela paciente naquele momento melhora a qualidade de vida e eu consigo acompanhar com o exame clínico, isso às vezes é favorável para isso. Infelizmente, essa medicação que a gente publicou agora ainda não tem no Brasil. Uma medicação nova que gerou até uma publicação muito forte, nossa, num periódico grande que chama New England, mas é uma super alternativa. Agora, tem outras alternativas também. Tem até algumas alternativas envolvendo contraceptivos ou até algumas formulações que a gente tem feito que tem um benefício bacana do ponto de vista hormonal para os pacientes. Então, nós falamos aí dos sintomas, falamos de tratamentos. É lógico que, mais uma vez, diante de um dos maiores especialistas do mundo, a gente não vai conseguir hoje esgotar o assunto.
Mas é importante porque, também como o doutor Maurício falou, nós estamos falando aí da saúde de mais ou menos 7 milhões de brasileiras. E é tão importante que a gente destaque aqui, chame a atenção para alguns desses sintomas para que sempre se procure um especialista, um médico, porque a gente quer todo mundo muito saudável, que esse é um dos objetivos deste programa de Bem com a Saúde Farmaconde. Já já a gente volta com mais Dr. Maurício Abrão, e eu quero aproveitar para colocar o Instagram dele aí. Coloca na tela o Instagram do Dr. Maurício, porque, lógico, você também pode buscar mais informações. Todos os canais hoje são bem-vindos para todo mundo ficar fortinho e saudável. Já já a gente volta. A Farmaconde entende tanto de medicamentos e principalmente de saúde, que por isso, para um tratamento personalizado e de confiança, você também pode contar com a Farmaconde Manipulação. Acesse pelo site ou ligue na sua região. Farmaconde Manipulação, saúde com confiança. De volta já aqui com o Dr. Maurício Abrão, e nós estamos falando com um dos maiores especialistas do mundo. A gente está falando mais especificamente, doutor, da endometriose. A gente falou um pouco sobre sintomas, a gente falou um pouco sobre cuidados, mas a gente não falou sobre o diagnóstico e a definição. É alguma coisa relacionada ao endométrio, mas eu queria, lógico, que o senhor explicasse. Né? Então, endométrio, Vinícius, é aquele tecido que reveste a cavidade do útero. Então, entendam o seguinte: o útero é um músculo, ele tem a forma de uma pera invertida. Ele serve para contrair e expulsar a menstruação, e para contrair e expulsar nenê quando é um trabalho de parto. Neste músculo existe na sua cavidade um tecido que chama endométrio. O endométrio, mensalmente, ele cresce um pouquinho para esperar o embrião se implantar. Quando não tem fecundação, não tem embrião, ele descama junto com o sangue, isso forma o sangue menstrual. Então, mensalmente, a mulher faz uma menstruação. Quando esse endométrio se implanta fora do útero, isso se chama endometriose. E é uma doença prevalente, que nem a gente comentou, e que pode se implantar superficialmente na cavidade abdominal, pode se implantar nos ovários, fazendo cistos de ovário com endometriose, e pode se implantar profundamente, invadir intestino, invadir bexiga, que é a parte mais dolorosa do processo. Eu fico imaginando, quando a gente fala de músculo, de tecido envolvendo, deve ser uma dor horrorosa. As pacientes relatam isso? Muita dor. 90% das mulheres têm uma dor relevante. 10% são assintomáticas ou são pouco sintomáticas. Por isso que é super importante a boa relação médico-paciente, onde a gente vai perguntar corretamente as queixas e, obviamente, encaminhar o tratamento. Mas uma coisa importante, Vinícius, há uns 10 anos a gente publicou um estudo que mostrava que o tempo entre o começo dos sintomas e o diagnóstico da doença é longo, é de algo em torno de 7 anos. Ela vai avançando? Ela vai avançando, ou a paciente não procura o médico, ou o médico não faz diagnóstico. Tem até um estudo que mostra que às vezes a mulher passa por 5 médicos antes de encontrar o diagnóstico. Então isso é longo. Então por isso que a gente falar para a população, explicar sobre o problema e chamar atenção da necessidade de buscar assistência médica especializada para o tratamento disso é muito importante. Porque aí o médico vai conversar, examinar e pedir algum exame que é super importante. E aí esse é um ponto bacana para a gente abordar aqui. Que é o diagnóstico, naturalmente, tudo isso vai compor esse diagnóstico. Quais são os exames de imagem, por exemplo, que a gente tem à disposição hoje em dia para fechar esse diagnóstico de endometriose, doutor? Então, o exame de imagem chave para isso é um ultrassom, que a gente chama ultrassom para mapeamento da endometriose. É um ultrassom que não é um ultrassom corriqueiro, é um pouco mais demorado, ele requer um preparozinho intestinal para isso, um laxante antes, coisa e tal. E esse ultrassom, feito por especialistas, ele permite não só que a gente perceba se tem ou não a doença, mas percebe detalhes sobre onde está a doença.
E nesses detalhes a gente vai perceber se a doença está comprometendo o intestino, a bexiga, os ligamentos, os ovários, assim por diante, e vai, a partir disso, definir se o tratamento é clínico ou cirúrgico. O senhor falou também, um pouquinho mais atrás aqui na nossa conversa, sobre probióticos que possam ajudar, que podem ajudar no tratamento. O que é isso? Então, na prática, Vinícius, quando a gente fala em probióticos, isso é o futuro da medicina passa por aí. Né? O futuro da medicina integrativa, que a gente chama assim, o futuro desse tratamento 360 graus que eu citei há pouco. Por quê? Porque você tem que olhar detalhes, mas não detalhes de uma forma meramente abstratos, mas hoje já com comprovação. Então, por exemplo, o exercício físico. Toda mulher que tem endometriose, que faz exercício aeróbico, regrado, determinado, por exemplo, 40 minutos por dia, 3, 4 vezes por semana de uma atividade aeróbica, ela aumenta a endorfina. Essa endorfina inibe o estrogênio que alimenta a doença. Então, faz um ciclo positivo no tratamento da doença. E o mesmo, a gente pode extrapolar isso para falar de dieta e de suplementação. Quando a gente fala em dieta, a gente sabe hoje que tem várias componentes da alimentação que tem uma ação inflamatória. Então, eu vou dar um exemplo, glúten, né? Então, às vezes, uma boa avaliação nutricional da paciente, para a gente perceber, seja por exames, seja por uma diminuição de glúten, às vezes uma intolerância à lactose, alguma coisa assim, a gente percebe que isso diminui o componente inflamatório e atua positivamente no sintoma da paciente. E aí vem a questão que você perguntou da suplementação e dos probióticos. Hoje se sabe comprovadamente do benefício dos probióticos, por exemplo, para uma situação comum, como aquelas candidíases vaginais, que hoje a gente chama de candidoses vaginais, que é aquela secreçãozinha que incomoda muito a mulher, que o uso do probiótico prolongado, específico para isso, tem um benefício grande. Vai mexer na flora vaginal e vai promover uma saúde muito melhor. Isso é bárbaro. A gente hoje tem mandado formular, aqui a gente ainda não tem esses elementos dessa composição que eu citei, nos Estados Unidos até tem, mas aqui a gente manda formular em excelentes farmácias de manipulação, isso tem um benefício grande. E o futuro para doenças que envolvem inflamação como endometriose é esse. Então, de novo, tratar de endometriose é tratar da pessoa e não do órgão. Porque tratando da pessoa, a gente consegue muito melhores resultados de longo prazo. Infelizmente, é muito curto o nosso tempo. Eu peço ao Dr. Maurício que o senhor volte outras vezes. Pode ser, doutor? O senhor promete que o senhor volta? Voltarei, com prazer. Muito obrigado mais uma vez. É sempre muito bom e muito importante a gente falar de saúde. Essa é uma das principais funções desse programa, de bem com a saúde farmacônica, está até no nome, está no DNA. E eu peço mais uma vez aqui a edição que coloque o Instagram do Dr. Maurício, para que todo mundo possa sempre ter o máximo possível de acesso à informação, que isso também é saúde. Já já a gente está de volta. Na rede Farmaconde você também pode contar com farmácias de manipulação. E na Farmaconde Manipulação, o tratamento é personalizado com fórmulas em que você pode confiar. Agora vamos bater um papo com o Dimitri para falar de lançamento MCG. Todo mundo já conhece esse creme que está fazendo o maior sucesso, à base de óleos vegetais, que tem o poder antibacteriano e também ajuda a combater a transmissão do coronavírus. Exatamente, com testes aprovados por um grande instituto de pesquisa. E agora, o que a gente vai apresentar? O sabonete líquido Hidrat-Clean. Ou seja, é um sabonete líquido que hidrata a sua pele e, ao mesmo tempo, combate todas as bactérias, e o vírus do momento não consegue durar com esse produto nas suas mãos. Olha só que bacana, a gente está falando aqui de um produto que já traz no nome os benefícios. Hidrat-Clean, ele limpa, o clean, né? Limpa e hidrata ao mesmo tempo. Exatamente, é mais um produtaço qualidade MCG. É isso aí, muito obrigado, Jimmy, obrigado a você também pela audiência. Siga-nos pelas nossas redes sociais, acesse o site, aproveite. Saúde é por aqui, de bem com a saúde Farmaconde, eu fui, tchau, tchau.